pessoal, tudo bom com vocês? Como estão hoje? Todo mundo animado? Bem, o vídeo de hoje, na verdade, ele é uma revisão para a maioria de vocês, porque ele é resposta a vários pedidos da nossa grande audiência. E vamos falar um pouco sobre normalização de trabalhos acadêmicos. Vamos iniciar pelas NBRs e eu vou explicar por que é importante a gente falar sobre isso. Normalizar um trabalho acadêmico significa, minha gente, padronizar. E ao longo do tempo, e a gente depois, em um próximo vídeo, na verdade esse aqui é o primeiro de vários, tá? Ao longo do tempo, foi se percebendo a importância e a necessidade de estabelecer parâmetros para a apresentação de determinados tipos de documento, de material, de maquinário. Então, foi criada a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem como incumbência estabelecer esse parâmetro para as diversas áreas do conhecimento, não apenas para trabalhos científicos, não apenas na área da ciência escrita e na apresentação, mas também na área da engenharia, como é o caso da existência de normas brasileiras regulamentadoras, que são as NBRs, para a altura da imposição de tomadas e etc. Quando vocês forem reformar a sua casa, vocês vão ver. E aí a gente tem NBRs no âmbito acadêmico, normas brasileiras regulamentadoras, para todo detalhe da sua monografia que você imaginar. Esta primeira que nós estamos apresentando, a NBR 10.520 de 2002, ela vai regulamentar a apresentação de citações, informação e documentação e citações em documentos. E aí ela define o que são os tipos de citações, como se apresentam essas citações, citação de citação, nota de rodapé e etc. A forma como a apresentação das suas informações baseadas em outras pessoas, outros pesquisadores, vai estar presente no seu texto. E aí a gente começa falando da citação direta, quem é a citação direta, o que é a citação direta, o que ela come, do que ela se alimenta, onde ela vive, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. Citação direta é a apresentação da ideia que você encontrou, do que você estava lendo, você gostou do que o autor falou, você acha que você não tem a capacidade de elaborar nenhum outro tipo de pensamento que se pareça ou que traduza aquilo que o autor está falando. Então você coloca as palavras ipsis literis do autor. Para isso você vai utilizar os recursos aspas, tá? Você vai utilizar as aspas para citações diretas com menos de 3 linhas. E aí a citação direta ela se encontra dentro do corpo do seu texto. Isso aqui é como se fosse dentro de um parágrafo. Ao final da citação direta, preste atenção, ao final da citação direta ou com relação ao que está sendo dito, você vai inserir a origem da sua citação. Se eu encontrar o mouse vai ser muito legal, porque eu estou tendo uma certa dificuldade aqui. Você vai dizer quem são os seus autores. E por que você está fazendo uma citação direta, você tem que dizer exatamente de onde você tirou o que você está falando. Então, você vai sempre, na citação direta, informar a página, o número da página do arquivo que você encontrou. Isso aqui é no caso de você ter utilizado, né, no corpo do texto, você está falando, não quer quebrar, dizendo quem foi que falou, quer continuar a sua linha de raciocínio, você utiliza esse artifício das aspas dentro do texto e ao final abre parênteses, o sobrenome dos autores, o ano e o número da página. Se no corpo do texto você já está falando quem são os autores, por exemplo, Paraquiavenato e Mendes, aí, ok, deixou.
Só que você sempre vai dizer qual é o ano. Por quê? Por que Avenato e Mendes podem ter escrito outros livros, outras obras em 1998, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003? Então, você sempre tem que dizer o ano, né? Vai que você pegue um autor que já faleceu, como é o caso do pessoal que adora citar Bauman. Eu adoro citar Bauman, mas infelizmente Bauman já faleceu. E aí a gente não pode dizer que Bauman está dizendo uma coisa em 2020, não é verdade? A menos que você esteja psicografando. Mas eu não encontrei nenhuma obra psicografada por Bauman ainda. Por isso, você sempre vai dizer qual é o ano da citação, porque é o ano da edição da obra, tá? Como é citação direta, sempre, citação direta insere o número da página. E aí continua, abre aspas, o que ele falou, ipsis literis. Se a sua citação contém mais de 3 linhas, você vai realizar um recuo no Word de 4 centímetros. Por isso que lá no Word você vai sempre utilizar o seguinte comando na aba exibir ou exibição, se não me engano, régua. Se acostume a usar a régua no seu Word ou no seu editor de texto. Não quero ser generalista porque várias pessoas usam outros editores de texto, como o editor de texto do Google, muito bom inclusive. Então, se acostume a no seu editor de texto utilizar a régua. E aí, com citações diretas com mais de 3 linhas, você vai utilizar um recuo de 4 centímetros para o parágrafo, sem diferença de outro recuo, vai ser um bloquinho todo. 4 centímetros, com menos do que 1 ou 2 pontos do texto. Então, se você usou o texto Times New Roman tamanho 12, a gente recomenda você utilizar tamanho da fonte 11 ou 10. Eu gosto muito do tamanho 10 da fonte, porque fica bem diferente esteticamente do tamanho da fonte do texto normal. E o espaço entre linhas, nesse bloquinho de citação direta, espaçamento simples, porque a gente vai ver no próximo vídeo toda a formatação do texto científico. No texto científico, o espaçamento entre linhas é 1,5. Dependendo de algumas instituições, algumas convenções vai ser duplo, mas duplo é muito agoniante. Eu acho agoniado demais ler um texto de espaçamento entre linhas número 2, certo? Recuo de 4 centímetros, com o tamanho da fonte entre 11 e 10, espaçamento entre linhas simples. Aí você fica com um bloquinho, um negocinho bonitinho, uma organização estética bonitinho. E ao final da citação, entre parênteses, sobrenome do autor, como a gente insere lá nas referências, ano da obra e número da página de onde extraiu o texto. Essa mesma configuração aqui. Vai ser sempre sobrenome do autor em caixa alta. Quando você cita em ABNT o autor, vai ser sempre o sobrenome em caixa alta. Isso ao final da citação entre parênteses, certo? Quando se encontra entre parênteses, o sobrenome vai todo em caixa alta, vírgula, ano, vírgula, p, ponto, número da página. Se você está você está dialogando com o autor e você usa o sobrenome no corpo do texto, fora dos parênteses, aí o sobrenome do autor fica a primeira letra em maiúscula e as demais, né, minúsculas, tá? Essa regrinha da caixa alta é só para dentro dos parênteses, tá? Já a citação indireta é quando você entende que muitos avaliadores de periódicos ou bancas avaliadoras vão interpretar a presença de muitas citações diretas longas como uma certa morosidade na produção, na construção do texto. Citação indireta indica ousadia, inteligência, desenrolamento, sagacidade.
A citação indireta é quando você pode, deve e a gente recomenda sempre utilizá-la, principalmente em artigos científicos. Pega as palavras do autor, interpreta e constrói com as suas próprias palavras, tá? Sistematização das ideias do autor com suas próprias palavras. Ou também se houver vários autores, porque ao final, cadê meu mouse? Meu Deus. Ao final você vai fazer aquele esquema mesmo, ao final do parágrafo. Sobrenome. Se tiver mais de um autor é ponto e vírgula. Sobrenome 2. Ano. Página. Certo? Sempre. A ABNT vai ser isso. Por que eu estou falando especificamente a ABNT? Porque foi a primeira solicitação, é o que é a aulinha da gente hoje, é o nosso assunto. Vamos começar de uma forma leve, é a forma que a gente utiliza e é a forma que a UERN tem aplicado no manual. A UERN tem um manualzinho. Ele não é integralmente a ABNT, por isso que a gente chama que a gente segue as normas do manual. Meu Deus, minha letra está muito ruim. A gente segue as normas do manual da instituição. E, via de regra, é o sistema autor-data, né, de citação da ABNT. E aí a gente vai ter alguns exemplos de citações indiretas. Se eu tenho um autor, aí eu vou utilizar, que é um exemplo de um parágrafo, tá? Como lembra Martins, aí eu vou lembrar do ano, minha gente. Pelo amor de Deus, o ano sempre. Sempre diga a data. Se você encontrou um texto que não lhe diz de forma alguma qual é o ano, você não consegue identificar qual é o ano, você vai inserir sem data, certo? Ou sem o ano, tá? Aqui entre parênteses vai ficar isso aqui, se você não tiver de forma alguma a data da publicação. O futuro desenvolvimento da informação está... Então, você já utilizou o autor no corpo do texto e aí o pessoal que está avaliando vai entender, porque o correto é que você sempre use referências. Por quê? A menos que você esteja descobrindo muitas coisas por dia, esteja produzindo muita coisa nova, você não pode usar como referência as fontes da sua cabeça, tá? Quando eu tenho mais de 3 autores, eu vou utilizar esse termozinho. Fulano et al, fulano e outros, tá? O desafio das organizações, isso é citação indireta, viu? No contexto da sociedade, a informação consiste, segundo Alvarenga Neto, que vai ser o autor principal, normalmente é o primeiro que vem na lista lá da referência, e os outros, coleguinhas. Entre parênteses, o ano. Na prospecção, peraí, eu encontrei isso aqui, colchete parênteses. Isso aqui é a supressão de algum trecho que vem depois, tá? Então, se você precisa suprimir algum período dentro do seu texto e você não quer colocar tudo aquilo, você vai usar essa supressão. Na verdade, isso aqui foi uma supressão gráfica de quem publicou, tá bom? Que a gente trouxe de lá. Exemplo 3. 2 autores na mesma obra, dentro de parênteses. Eu tenho uma referência que foram 2 autores, tipo sua duplinha de trabalho, vocês sempre fazem trabalho juntos. Então, vai ser sobrenome do autor 1, sobrenome do autor 2, tudo em caixa alta, vírgula, o ano. Estamos falando ainda de citação indireta. Mas essa norma vai ser sempre para as referências, para as citações. Se você tem uma citação direta, você vai lembrar sempre de colocar aqui depois do ano o número da página, tá? Então, sobrenome caixa alta, ponto e vírgula, sobrenome fulano 2. 2 autores fora do parênteses, ou seja, no corpo do texto. Então, como lembra, Martins e Silva, aí você escreve normal, tipo fulano e ciclano, você está falando que eles estavam sentados lá na mesa do bar, contando aquela história. Então,
primeira letra maiúscula de cada um, né? Como é uma dupla, fulano e ciclano, a gente vai ver por que a gente pode utilizar isso aqui e o ligante na ABNT é e. Em outros sistemas de referências, em outros estilos de referências e citações, a gente tem outros ligantes como and e o símbolozinho gráfico do i, não sei desenhar ele, ou quando escreve assim à mão, vai ser normalmente esse. Em ABNT, o ligante é I. Exemplo 5, tem 3 autores, mas eles são de obras diferentes. Estamos começando a dificultar nossa vida, né? Dentro do parênteses. Então, você tem Fonseca, que falou sobre isso em 1997, Paiva, que falou também em 1997, Silva, que falou em 97. Eles são de livros diferentes, eles são de obras diferentes. Então, você sempre vai usar sobrenome do autor, vírgula, ano, ponto e vírgula. E o segundo autor, vírgula, ano, ponto e vírgula, terceiro autor. O ponto e vírgula separa obras ou referências. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está demonstrando aqui, é a ABNT para as citações, tá? A gente tem uma NBR só para as referências, que a gente vai ver daqui a pouco. Acontece que no mundo da escrita, no mundo acadêmico, a gente não tem apenas a citação direta quando você está falando de um autor específico. Às vezes você está encontrando numa obra mais ou menos antiga, que você não encontrou ela online, um autor que está falando uma coisa que outro autor falou. Tipo, fulano disse que fulano falou. Fica quase aquele telefone sem fio. Por isso que no campo da ciência, o interessante é você sempre encontrar a referência base. Referência base. Ao invés de você usar o nosso querido APUD, vá direto à fonte inicial, tá? Então, quando você quer dizer fulano citado por, ao invés de você colocar citado por, você vai escrever APUD, tá? É um termo latino. Citado por. Logo, se uma pessoa citou outra, o indivíduo que vem antes, a referência que vem antes, ela é anterior no tempo. E a segunda é mais recente. Entendeu? Então, você sempre vai prestar atenção para não correr o risco de você inverter a ordem dos fatores, porque nesse caso vai influenciar no produto e a gente vai entender que você fez uma viagem no tempo, que a gente sabe que fisicamente é uma coisa que é impossível neste momento que a gente está vivendo, né? Um exemplo de citação indireta, no modelo serial de fulano, não sei como se pronuncia o nome desse autor aqui, de 1972. Então, fulano, como ele está no corpo do texto, dentro dos parênteses, a gente vai inserir o ano de publicação dele, do mais antigo. Citado por. Fulano, citado por Beltrano, mais recente. Olha aí como é recente. Alguém em 1993, talvez que você que está assistindo essa obra, não tenha, esse vídeo não tenha nem nascido, citou um indivíduo lá de 1972. Então, esse aqui é o citador. Então, APUD é fulano citado por, antigo citado por o mais recente. Lembre sempre dessa dica. Isso aqui, se a gente utilizou ele no corpo do texto, certo? E aí, esse segundo exemplo, eu tenho uma citação direta. Eu adoro dificultar a sua vida, caro espectador. Olha aqui, de novo a gente tá vendo a supressãozinha entre colchetes. Se você suprime um trecho anterior, porque você vai utilizar, né, nessa citação direta
palavra, você não está iniciando, não está colocando o início do parágrafo, o início da oração. Se vem algo antes dela e você não quer colocar, porque simplesmente vai ficar muito grande dentro do seu texto, vai ocupar espaço que não é tão importante, você suprime um trecho entre colchetes reticentes, tá? Então, ouvir as organicistas, citação direta, tá? Você está colocando tudo que o autor falou. Fechei aspas, abre aspas, fecha aspas. Abre parênteses, sobrenome, vírgula, ano, vírgula, página, tá? Citado por Beltrano, vírgula, ano mais recente, vírgula, página de onde tirei. Então, na listagem de referências devem-se incluir os dados completos do documento, ou seja, você não apenas vai incluir nas suas referências a referência do citador, como você vai incluir a referência do citado. Minha sugestão vai ser sempre, ao invés de você fazer esse negócio todinho, esse caminho todinho, procure essa referência primária se você acha que ela é importantíssima, né? E aí você simplesmente faz uma citação indireta do que esse autor primeiro falou, adapta, faz a citação indireta e coloca ele na referência, para não ficar parecendo que no seu trabalho você pegou um monte de gente que estava falando coisas que outras pessoas falaram. Daí você vai ser a pessoa que falou o que outra pessoa disse que outra pessoa disse. Tá entendendo o telefone sem fio? No final, a quarta pessoa que citou a primeira pessoa lá tá dizendo uma coisa que é totalmente diferente do que a primeira pessoa disse, né? Aí fica um disse-me-disse aí que no final a gente não entende muita coisa. A gente veio da primeira NBR lá, que era de 2002, tá? É a mais recente para a descrição das citações. Na verdade, o que eu acabei de apresentar é um resumão da NBR, tá? Ela está disponível no site da ABNT, mediante compra, mas a gente consegue encontrar documentos, né, de outras instituições, inclusive o próprio manual dos trabalhos de conclusão de curso da UERN tem essas normativas, tá, para auxiliar vocês. E essa NBR 6023 teve uma adaptação para a mais recente, foi de 2018. Originalmente ela é lá de 2011, tá? Mas ela vai ser a NBR para estabelecimento, para formatação, né, informação e documentação, elaboração de referências. Ela é tão extensa, gente, ela é tão extensa que a gente não tem muita noção de tudo que ela está normatizando, de tudo que ela está normalizando. Então aqui eu vou trazer um breve relato do que é mais importante para o estudante do ensino superior, para o acadêmico do ensino superior referenciar. A gente disse lá como é que se apresenta no corpo do texto as referências. Referência direta, referência indireta. Entre aspas, referência longa, referência curta e como eu vou apresentar lá o que o autor falou. E aquilo lá é só a bandeirinha, é só o indicativo do que vai constar lá no final do seu trabalho, que é a seção das referências. As referências são tudo que a gente utiliza no corpo do nosso texto, no desenvolvimento do nosso material. Tudo que a gente leu, tudo que a gente citou, vai ter que estar disponível lá na lista das referências, porque até isso será avaliado na sua banca, pela equipe editorial, tá? E quando a gente fala em ABNT, é um estilo de referência, um estilo de sistema de citação. Existem vários outros que a gente vai ver em um próximo vídeo. A aula de hoje é basicamente essa, para a gente conhecer a ABNT e entender que a partir de agora pressupõe-se que vocês conheceram isso, porque até esse material será oferecido para você, essas ABNTs, tá bom? E o manual da instituição. Mas toda publicação na internet tem um DOI. Minha gente, o que é DOI?
Todo artigo que você encontrar vai ter um númerozinho, um códigozinho, que é tipo um link. Ele é o Digital Object Identifier, certo? É o identificador de objeto digital. Todo registro, tudo que é publicado cientificamente, adquire essa identidade digital, que é o DOI. Você publicou um artigo, ele vai ter um DOI. Hoje em dia, todo artigo tem um DOI. Então, é um sistema padrão universal para identificar documentos digitais em redes de computador. E quando você tem o link do DOI de um artigo, você vai direto para ele, lá no periódico onde ele está hospedado, no site onde ele está hospedado. De repente, se nesse periódico, se nesse site o artigo está trancadinho, porque você só pode acessá-lo mediante uma assinatura, mediante o pagamento de um valor simbólico, simbólico para eles, nem sempre para nós, você obtém o artigo completo. Mas existem artifícios que o estudante está acostumado, a mente caótica do estudante, se tem uma coisa que ela consegue fazer, se chama driblar limites econômicos para a obtenção de material didático, de material de estudo. Não posso falar sobre isso exatamente agora, veremos em um momento futuro. E aí, a partir do DOI, você encontra qualquer documento, certo? E essa NBR 6023, ela traz a normatização para livros, para periódicos, para sites, para tudo que você imaginar que lhe forneça algum tipo de informação gráfica, para processos jurídicos e tal. Eu vou mostrar daqui a pouco só o sumário dessa NBR para você ver como é comprido, como é longo e como é amplo o leque de material que ela normatiza. Então, para um livro, os elementos essenciais da publicação são o autor, que a gente vai ter o sobrenome em letras maiúsculas, os elementos essenciais para essa referência, certo? O título do babado, o título sempre vai ser destacado. Na BNT, quem é destacado é o título, tá? Subtítulo, que é normalmente o que vem depois dos 2 pontos no título do livro. Alien, o retorno. Alien, 2 pontos, o retorno. O retorno é o subtítulo. Vírgula, edição. Na edição a gente não vai colocar 4ª edição, igual como tá lá na capa, não. A gente vai colocar 4.ed. Local é a cidade da editora. O nome da editora você não vai botar editora Vozes, não, você vai botar só Vozes, é o nome dela, tá? E data de publicação, ano de publicação, ok? São os essenciais. Eu tenho elementos complementares. Quem são os elementos complementares? Se eu quiser colocar o número de páginas que contém esse livro, as dimensões dele, a bibliografia, se eu quero limitar o número de páginas que eu utilizei em um capítulo específico, e o ISBN. ISBN é a identificação universal para o registro de livros. Para livros, o número de registro é ISBN. Você quer publicar um livro? Tente registrar um ISBN dele, tá? Porque aí isso dá uma identidade para a sua publicação e lhe confere, né, o caráter de autor de uma obra registrada, tá? Porque hoje em dia você pode publicar um livro, existem artifícios para colocar, né, livros aí no mercado, inclusive algumas plataformas como Kindle não necessariamente Kindle não, a Amazon não necessariamente exige o ISBN, mas o ISBN é um registro importante e você vai identificá-lo em qualquer lugar do mundo.
enquanto que o registro para periódicos, para revistas, é o ISSN, tá? Diferencie bem. Toda toda revista tem um ISSN, mesmo que ela seja online, aí ela vai ter um registro ISSN online, ela vai ter um ISSN impresso, para ela impresso. Você tem uma revista na sua mãozinha, que você pegou e está segurando ela física, ela é impressa, ela tem um ISSN e tem um ISSN diferente para a versão dela online. Outro exemplo de elementos essenciais, ó, sobrenome do autor, com letra maiúscula, tudo em caixa alta, vírgula, o nome, o primeiro nome, ponto. Globalização, olha o nome, olha o título principal em destaque, 2 pontos, subtítulo. Ponto, local, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Se você não tem o número da edição aqui no meio, significa que é a primeira edição. Quando é a primeira edição, não precisa inserir, certo? Outros, né, elementos complementares são incluir o tradutor, tradução de Marcos Penchel, tá? Quero incluir outras informações que eu julgo importantes. Número de páginas da obra, título original, porque eu falei quem era o tradutor, já que eu falei que era o tradutor, é justo que eu diga quem era o título original, né? E o ISBN da obra. Outros elementos essenciais. Se eu não tenho o nome completo do autor, eu posso utilizar as iniciais, desde que eu padronize. E essa obra, por exemplo, tem mais de um autor. Então, sobrenome, caixa alta, ponto, primeira letra do primeiro nome, ponto, primeira letra do segundo nome, ponto, ponto e vírgula. Lembrar sempre, essas pontuações são importantíssimas, porque de acordo com os sistemas ou estilos de referências, nem sempre vai existir essa pontuação, e até isso é avaliado e observado por editores de revistas, tá? De periódicos. Ponto e vírgula, sobrenome em caixa alta, vírgula, primeira letra do primeiro nome, ponto, primeira letra do segundo nome. Aí, meu amigo, como você está falando de um sistema de padronização, você vai padronizar lá na sua lista de referências. Todos vão ter que ter esse tipo de apresentação, mesmo que com outros autores você tenha o nome completo deles. Mas você vai padronizar porque é uma questão estética, porque é uma questão de referenciação. Então, se você padronizou esse aqui, quando chega aqui na referência de Bauman, você vai botar Bauman, vírgula, Z, ponto. Tá? Então, estática romântica, texto, aí, título destacado, subtítulo, local, editora, vírgula, ano. E por aí vai. Nos trabalhos acadêmicos, porque você também pode referenciar trabalhos acadêmicos que estão publicados em repositórios de instituições. Na UERN nós temos os trabalhos de conclusão de pós-graduações disponíveis, a gente tem a base de tese de dissertações da USP e etc. Então, eu vou incluir os elementos essenciais, mesmo formato, sobrenome, o nome, ó, terminei, tem o DI no final. André Andrade de Aguiar, tem o DI, deixa, fulano tanto de Oliveira, Oliveira, vírgula, fulano tanto de, ponto. Título em destaque, aí aqui vem o engraçado. Você vai inserir a data 2 vezes, porque você tem a defesa e a oferta do material para o repositório, tá? Ano, natureza da publicação, porque você sabe
que na graduação a gente tem o TCC ou monografia. No mestrado a gente tem a dissertação. No doutorado a gente tem tese. Pelo amor de Deus, identifique essas diferenças. No mestrado você faz dissertação, no doutorado você faz tese. Você não faz tese no mestrado, não. E aí depois, entre parênteses, doutorado em tal coisa. Hífen, travessão, local, né? Unidade acadêmica, vírgula, instituição de ensino superior, vírgula, local, vírgula, ano, certo? Mesma forma. Título destacado, subtítulo normal, ponto, ano, ponto. TCC, ó. Curso, bacharelado em engenharia industrial mecânica, bacharelado em tal coisa. Fecha parênteses, travessão. Instituição de ensino superior ou instituição de ensino técnico, como é o caso aqui. Mas aqui é universidade, então é uma IES, vírgula, local, cidade, ano, ponto. Tá? Da mesma maneira. Monografia, quando eu tô falando essa monografia, não é o TCC não, tá, gente? É o material, é o texto, é a obra. Vou botar aqui a obra, para vocês não morrerem. Então, inclui livros, folhetos, trabalhos acadêmicos no meio digital ou eletrônico. Isso aqui ainda é a NBR, ela foi construída na época que ainda usava como reservatório de dados disquete. É difícil encontrar um computador que tenha, né, que abarque disquete hoje em dia, mas eu deixei porque eu gosto e porque tá lá escrito na NBR. Disquete, CD-ROM, DVD, online, que está sendo a forma primária de obtenção de dados atualmente, e outros. Aí outros disco laser, cartão de memória, etc. Para documentos em meio eletrônico, as referências devem obedecer aos padrões indicados para documentos monográficos no todo, que aí vai ser a referência normal que a gente já conhece, sobrenome e tal, acrescidos da descrição física do suporte. Se você obteve o trabalho no CD ou no DVD, que na UERN a gente ainda tem a entrega da monografia em meio eletrônico, tanto via DVD ou CD, como pendrive, e-book, Blu-ray, etc. Também Blu-ray tem que ser um negócio de muitos dados, né? Uma vez que ele abarca uma quantidade muito grande de dados. Eu repetindo termos. Ó, exemplo, sobrenome, vírgula, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula, nome. Isso aqui é o editor. Quando você tem esse termozinho, é editor, ponto. Aí, título destacado. Enciclopédia e dicionário digital, ponto, local, 2 pontos. Delta é o editor, que no caso é um editor gráfico, 2 pontos. Estadão, que é daquela do estado de São Paulo, editora. Editora, vírgula, ano. E aqui você está acrescentando meio eletrônico. A exemplo do material abaixo que foi obtido via e-book. Para acrescentar isso aqui, incrementar e transformar o negócio em mais interessante ainda, você pode acrescentar, e na verdade hoje em dia é o que é mais indicado, o endereço eletrônico, o www. alguma coisa, né, do site. Para se tiver, tem mais essa, se estiver disponível online. Se você tiver obtido via
plataformas, como é o caso da Amazon, você não vai ter esse endereço eletrônico. Você pode incluir o DOI, tá? Mas você pode não ter esse endereço eletrônico e aí deixa só disponível e-book. Quando tem os disponíveis online, aí você vai ter que provar que você tirou aquilo de algum lugar. E você vai inserir o endereço de onde você obteve. Mesma forma, mesmo modelo, padrão, tá? Quando eu tenho mais de um autor, ou no caso aqui mais de 3 autores, aí você vai colocar entre parênteses organizadores, porque você pode ter 5, 6 outros autores para esse livro. Aí, local, editora, ano, e-book, aí você vai dizer onde ele está disponível, porque ele pode estar disponível para baixar grátis, como é esse caso aqui que ele está me dizendo até quem é o formato digital dele, tá? E tem que informar também o acesso, a data de acesso, disponível em, acesso em, certo? Outras informações que a gente pode inserir é o tipo de coleção do material, o número de páginas do livro, o ISBN. Eu gosto muito de oferecer o registro do material. Então, é um livro disponível em, tá? Da mesma maneira, aí eu tenho esse material aqui, sem local. Isso aqui é sem local, porque algum material que está oferecido na internet não diz qual é o local, né? Muitas editoras são editoras virtuais e aí não tem localização específica. Tá disponível em, acesso em, data, tá? Do mesmo jeito, e aí eu vou utilizar outro material aqui, disponível em, aí local, editora, vírgula, ano, disponível em site da Fiocruz, lindo, adoro esse lugar. Acesso em, data, tá? Quando eu tenho parte, ou seja, eu tirei um artigo ou um capítulo de um livro e eu simplesmente não vou colocar o livro como um todo se cada capítulo for de um autor diferente, por exemplo. Então, eu vou dizer o autor do capítulo, certo? O título do capítulo, in, porque é em, tá? Mas é in, itálico, aí a referência do livro como um todo, certo? Da mesma maneira, se eu tenho um capítulo específico que eu queira de dentro de uma monografia ou de um trabalho de conclusão de pós-graduação, como é esse caso, dissertação, mestrado em fisiopatologia experimental, dentro dessa monografia aqui. Normalmente, quando é um livro de um só autor, um material de um só autor, aí o pessoal se poupa de fazer essa questão de partes, né? Inclui a referência como um todo porque o autor é um só. Mas aqui foi só uma questão de exemplo que está lá na própria NBR, tá? Se a gente vai passar para artigos, por exemplo, a gente vai ter a referenciação, no caso, se eu estou referenciando um periódico como um todo, ou uma coleção toda de um periódico. Então, eu vou dizer quem é ele, o nome todo, o nome completo, Revista Brasileira de Geografia, ponto, local, 2 pontos, editora, que é o IBGE, vírgula, ano. Aí eu vou dizer aqui ano, e aqui quando eu coloco o traço, é porque até hoje, até o presente. E aí precisa dizer que é até 2020, certo? E o registro, o ISSN. ISSN é para periódicos. Se eu quero acrescentar informações,
Trata-se de um periódico, de uma revista trimestral, que a cada 3 meses, né, ela é publicada, dizendo a linha específica, a coleção específica do IBGE, né, com os registros dela, os anos de até onde ele foi publicado. Outro exemplo, revista, periódico Nursing, local, editora, vírgula, ano, a partir do ano em que existiu até hoje, quando tem esse aqui até hoje. ISSN tal. Se eu quero referenciar um artigo, tá, dentro de um periódico, dentro de uma revista, lá vai eu. E vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande na forma da apresentação da referência. Por isso é tão importante a gente ter uma norma brasileira regulamentadora para referências, né? Porque a gente tem outros sistemas de referência que vocês vão ver a diferença. Aqui eu estou incluindo o sobrenome do autor, em caixa alta, vírgula, o primeiro nome, normal, ponto. Notas curtas, aqui é o título do artigo. Ponto Getúlio. Quem fica destacado aqui é o nome do periódico. Sempre nas referências você destaca o nome do periódico, não é do seu, não é o nome do artigo, o título do artigo não. Vírgula, local, vírgula, é um ano, um número de publicação. Não é o ano em que você está, é o ano 3, é o terceiro ano da revista, por exemplo. Vírgula, número de página, o número da página, vírgula, julho e agosto, ou seja, os meses dessa edição. Deve ser bimestral, mas isso você identifica no próprio local de identificação gráfica do periódico. Ponto, ano de publicação. Se eu tenho mais de um autor e em artigos de periódicos, pelo amor de Deus, tenha o respeito de citar todos os autores. Tá? Aquele babado. Se você não tem o nome completo de todos, você vai padronizar com as iniciais dos nomes de todos. Sobrenome, vírgula. Primeira letra, ponto. Primeira letra do segundo nome, ponto, ponto e vírgula. Sobrenome, vírgula. E, certo? Por aí vai. E aí, em todas as suas referências, você vai padronizar e inserir as iniciais do nome dos autores, né? Parei aqui, ponto, título do artigo, ponto, periódico. Ainda tem mais algo, porque o mundo da ABNT, o mundo da ciência, o mundo das referências, é um mundo capcioso. E aí para cada periódico você tem uma abreviação padronizada. Na ABNT você não coloca a abreviação do nome do periódico, você coloca o nome do periódico por extenso. Certo? Local, volume da edição, número da edição, intervalo das páginas, vírgula, ano, e se for um suplemento, então suplemento número 3, tá? Da mesma forma, sobretudo, isso aqui a gente tá falando, tá supondo que são artigos impressos, tá? Se o artigo é obtido via online, aí você vai acrescentar as informações do artigo, do periódico, que a gente já conhece, o endereço disponível em 2 pontos, né? Coloca o endereço, o site, ponto, acesso em, porque eu, professora, quero saber quando você, aluno, entrou, para você não inventar que estava colando da internet, tá? Até porque a gente sabe que plágio é crime, tá? Se
a referência, se o artigo, se o negócio que você tirou de um site, por exemplo, vamos dizer que não é um artigo científico, é uma matéria em um jornal, em uma outra coisa. Você não tem o nome do autor, você vai colocar o título da matéria, o início do título da matéria, tá? Como referência principal. Ponto, Diário do Vale, que é o nome do site, vírgula, local onde o site é produzido, do jornal, etc. Se for Mossoró, passando na hora, aí vai ser aqui, passando na hora, vírgula, Mossoró, vírgula, volume, aí deve ter as informações lá no rodapé do site. A data da matéria ou da reportagem, ponto. Caderno de educação, às vezes eles têm uma diferença, um material, uma seção, tá, dentro do site, número da página e o nome do site, o endereço do site. Bem, eu vou apresentar para vocês de uma forma bem rápida essas normas brasileiras regulamentadoras. Essa foi a nossa aula de hoje, a pedidos, tanto como revisão do pessoal dos outros períodos mais avançados, quanto a aula para vocês no primeiro período, entrando em contato com esse processo de normalização do trabalho científico. A partir de hoje, tudo que vocês escreverem, baseado com o que outros autores falam, será cobrado, será identificado como que vocês sabem que isso foi apresentado para vocês. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a ABNT, vulgo sua melhor amiga, a partir de hoje. Então, nós vimos hoje a ABNT, a NBR 6023 e a NBR 10.520, tá? Então, só mostrando para vocês as NBRs que a gente conheceu hoje, a NBR 10.520, que é a NBR que regulamenta citações, certo? E a NBR, essa, 6.023, que foi modificada em 2018, certo? Não quero copiar, não. A página não. Referenciamos esse material especificamente. Então, você tem referenciação pela NBR 6.023 de todos esses, essas categorias de materiais. Você tem referenciação de filmes e vídeos, inclusive recomendo que vocês vejam isso, partituras, documentos iconográficos, pinturas e tal, material jurídico, certo? Tudo identificado bem direitinho, tá bom? Esse material estará disponível para vocês no Classroom. Eu sou a Amélia e esse é o Trocando Ideias com a Professora. Um bom dia para você, um bom início de final de semana. Que dia é hoje? Quinta-feira, né? É verdade? Então, se inscreve aqui no canal, escuta no podcast, fala comigo, dá resposta. Estou gostando bastante dos feedbacks de vocês lá no Instagram. Inclusive, isso aqui é uma resposta à solicitação dos temas, tá? Até logo, pessoal!